Olá, alunos, tudo bem? Aqui é o professor José Vito, sou professor de Gestão de Negócios. E a aula de hoje é referente à gestão de negócios, gestão de pessoas, recrutamento e seleção de candidatos. Eu vou falar um pouco sobre gestão de negócios para dar uma incrementada e uma esclarecida de como funciona. Quando nós falamos de gestão de negócios, geralmente a gente só pensa em negócio, em empresa, talvez uma indústria. Mas a gestão ela está a todo momento na nossa vida, principalmente quando nós gerimos, quando nós administramos e controlamos. De certa maneira, quando nós governamos mesmo nossas atitudes, nossas ações. Um exemplo simples do nosso dia a dia é a gestão financeira. Todo homem, toda mulher, independente que trabalha, ele precisa naturalmente fazer uma gestão financeira para conseguir controlar os gastos, conseguir identificar as entradas, as saídas, os gastos fixos, os gastos variáveis. Então, de alguma forma, essa gestão, ela sempre foi e sempre será de extrema importância na nossa vida. A gestão de tempo, principalmente. Como nós utilizamos o nosso tempo no dia a dia? Quanto tempo nós temos para estudar? Quanto tempo nós temos de lazer? Quanto tempo temos de trabalho? Quanto tempo temos para aprender algo novo? Para tirar um momento de lazer, por exemplo? Então, de alguma forma, a gente, sem perceber, está usando essa gestão de alguma forma. Alguns têm um controle maior, outros têm um controle menor, mas de alguma forma nós não vamos escapar dela. Por isso a importância sempre de nós aprendermos como gerir melhor a nossa vida, como gerir melhor nossas finanças, como gerir melhor nosso tempo. E a gestão de negócios, ela é uma ferramenta excelente. Ela está disponível para todos aqueles que têm o desejo e a intenção de aperfeiçoar e melhorar mais cada dia. Levando para um lado mais pessoal, nós precisamos tirar um tempo, e isso é gerir, é governar, administrar, para nós estudarmos, um tempo para nós aprendermos algo novo que possa gerar uma nova fonte de renda. Nós precisamos tirar um tempo para a gente descansar, tirar lazer, para trabalhar, para dormir, para estar com a família. Então a gestão nada mais é do que gerir tudo isso. Levando pelo lado mais empresarial, o lado dos negócios, a gestão ela entra em várias vertentes. Uma delas é a gestão financeira, como nós já falamos no início. A gestão financeira para a empresa, ela é para gerir e ter o controle financeiro. Quanto a empresa está produzindo? O quanto ela está tendo de lucro por produto? Qual é o ROI, que é o retorno que aquele produto está trazendo para a empresa? Então, a gestão ela entra para identificar as falhas, aonde está tirando dinheiro e onde estão os furos da empresa, entendeu? Então, além dela controlar o caixa, o que está entrando, controlar as saídas, controlar o giro que está tendo dentro da empresa, ela aponta resultados positivos ou negativos. Através da gestão financeira, nós podemos identificar se a empresa está dando lucro ou se ela não está sendo autossuficiente, por exemplo, pagando as próprias contas. Então, é indispensável um profissional bem capacitado para gerir a finança. Aí entra a parte do recrutamento. O RH, que é o responsável pelo recrutamento e pela seleção, o profissional ele tem que estar muito bem capacitado e muito bem organizado psicologicamente para conseguir identificar a postura do profissional ideal para gestão financeira. Então, no processo seletivo, o que o gestor ou o RH, o profissional do RH, ele precisa identificar? E primeiramente ele precisa saber qual que é o perfil. Se o perfil do candidato ele se adequa ao padrão exigido pela empresa. Então ele vai analisar o currículo, vai analisar, por exemplo, um dos requisitos, que é até uma sugestão
para ter maior compreensão e conhecimento do candidato, talvez ter acesso à rede social dele para ver qual que é o comportamento dele na sociedade, qual que é o comportamento dele fora do trabalho, no momento de lazer. Então é uma das ferramentas que nós podemos utilizar para identificar um profissional qualificado. Porque muitas vezes, se ele tem um compromisso, por exemplo, assim, com a vida particular dele, se ele costuma postar ele no dia a dia, trabalhando, gerando valor, ou administrando, ou gerindo os momentos da vida dele, nós podemos identificar que é uma pessoa de algum valor percebível que pode se adequar muito mais do que outros candidatos, certo? Então, a rede social é uma das ferramentas que o RH pode utilizar para conseguir conhecer o perfil do candidato. Falando especificadamente do candidato, ele precisa ser uma pessoa que deva ter um controle, por mais que seja pouco, mas ele deva ter algum controle financeiro da vida dele, a questão do comportamento, da postura, de como ele se veste, porque muitas vezes nós não ligamos pela vestimenta, pelo comportamento da pessoa, mas tudo aquilo que ela apresenta, que ela se vende, de alguma forma reflete um pouco nas características individuais dela. Então, no processo de recrutamento, é fundamental nós analisarmos a linguagem verbal, a linguagem não verbal, comportamental, como ela se porta, como ela lida com as dificuldades da vida, porque de alguma forma, se ela estiver sob pressão e teve algum êxito em alguma solução do problema particular, na empresa, quando ela tiver sobre alguma recessão, algo diferente que exija competência, exija um pensamento bem preciso, apurado e ágil, de alguma forma ela vai sobressair. E o RH ele está muito preocupado com esses requisitos de algumas extremidades, porque como todos sabemos, ou quem não sabe, que fique sabendo agora, que estabilidade não existe. Então, de alguma forma, nós vivemos num país capitalista que está em constante movimento, constante mudança, constante adaptação. E aquele que melhor se adapta é o que vai permanecer no mercado. Então, a gestão financeira, ela tem um papel principal, um dos principais, na verdade, que é controlar aquilo que vai fazer a empresa permanecer viva no mercado. Porque uma empresa sem capital, sem gerar lucro, sem gerar valor, ela não consegue sobreviver no mercado. Uma outra parte da gestão de negócios é a gestão da parte entre os colaboradores. Por exemplo, existe uma parte dentro da empresa que vai gerir o relacionamento dos colaboradores. Porque não adianta a empresa produzir bastante capital, bastante dinheiro, mas se ela está muitas vezes desalinhadas, os funcionários eles não estão muito contentes ou estão produzindo de maneira mediana. Se nós conseguirmos gerir bem um bom relacionamento entre colaboradores, de alguma forma nós vamos ter um resultado muito mais satisfatório. Então a gestão ela é financeira, é gestão de tempo, para ver, por exemplo, a empresa ela trabalha, vamos supor aqui, 9 horas por dia e 5 dias por semana. Então ela dá um total de 45 horas semanais. A gestão ela consegue gerir a produção do funcionário, a produção do colaborador, o tempo gasto para produzir um produto. Então, de alguma forma, essa gestão ela sempre vai ser fundamental, tanto para nós apurarmos o gasto, para apurarmos a receita, quanto para apurarmos o grau de satisfação do funcionário. Então, para que a empresa ela seja uma empresa grande, uma empresa que consegue gerar valor de maneira constante e consistente, nós precisamos alinhar a parte financeira, precisamos alinhar a parte de RH, que é a parte entre os funcionários, de contratar bons funcionários, funcionários que já estejam capacitados ou que eles já consigam atender a demanda que a empresa precisa. Então, gestão de negócios não é somente para negócios.
mas é para a nossa vida. E com isso eu enfatizo que é muito importante nós darmos atenção para a gestão, que de alguma forma nós vamos colher frutos, gerir uma boa alimentação, gerir um bom tempo de alegria, de lazer com a nossa família, gerir um bom tempo estudando, aprendendo algo além do que nos é imposto, gerir um bom tempo no nosso trabalho, que de alguma forma nós vamos estar gerando valor para alguém, e com isso todos ganham. Então, a aula de hoje foi um conhecimento meio básico sobre o que é gestão de negócio. Na próxima aula nós vamos aprofundar um pouco mais. Obrigado, tchau!